E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Rice por aqui e na sua tela a questão 55 da prova da FMJ 2024. Bora resolver? O que o enunciado traz para você? Ele fala de um experimento que foi realizado para analisar o resfriamento de bebidas colocadas num refrigerador. Colocaram um suco dentro do refrigerador, num recipiente de vidro, e foi medida a temperatura a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos, alguém abria a porta ali do freezer, colocava um termômetro no suco e descobria a temperatura. Os dados foram colocados nessa tabela que está aqui. Então, a cada intervalo de 5 minutos, eu tenho as medidas de temperatura sendo registradas. Analisando a tabela, o exercício pede para você tirar alguma conclusão sobre a taxa com que o suco perdeu calor. Bom, esse exercício aqui é um exercício que está falando de calor e de mudança de temperatura. Calor associado com mudança de temperatura é o calor sensível, seu bom e velho que macete. Como é que a gente faz para calcular? Bom, depende da massa, depende de uma propriedade da substância chamada calor específico sensível e depende da variação de temperatura. Repara uma coisa nessa expressão: quanto maior for a variação de temperatura, mais calor está envolvido na jogada. Se eu quero variar mais a temperatura, mais energia eu vou precisar investir ou tirar do meu sistema. Então, quanto maior a variação de temperatura, maior o calor. E aqui, só por um cuidado para facilitar a nossa análise, como as variações de temperatura são negativas, a temperatura do suco está diminuindo, eu vou colocar um módulo aqui nessa expressão. Então, quanto maior o módulo da variação de temperatura, maior vai ser o módulo do calor. Só para a gente não ficar trabalhando com menos toda hora, né? Se eu diminuo a temperatura, o calor é negativo porque o sistema perde energia. Olha na tabela aqui comigo. Intervalo de tempo. Passaram-se os primeiros 5 minutos. O que aconteceu com a temperatura? Foi de 25 para 17,5 graus Celsius. Neste intervalo aqui, a gente teve uma variação de temperatura de menos 7,5 graus Celsius. Gelou pra caramba o suco nesses primeiros 5 minutos. De 25 a temperatura baixou para 17,5. E no próximo intervalo? No próximo intervalo, a gente tem uma temperatura inicial de 17,5 e temperatura final de 12,3. Se você fizer a final menos a inicial, a gente está falando de uma variação de temperatura de menos 5,2 graus Celsius. Deu uma gelada no suco, mas percebeu que gelou menos do que no intervalo de tempo anterior? Segue a análise. De 12,3 para 8,6. De 12,3 para 8,6, a gente teve uma variação de temperatura de menos 3,7 graus Celsius. Segue. 8,6 para 6. Final menos inicial, 6 menos 8,6. A variação de temperatura menos, negativa, porque a temperatura diminuiu, 2,6 graus Celsius. Do 6 para o 4,2, menos 1,8 graus Celsius. E a última variação, do 4,2 para o 2,9, menos 1,3 graus Celsius. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que, à medida que o tempo está passando, está mais difícil de gelar o suco. A temperatura diminui, mas ela está diminuindo cada vez menos. Você começou dando um pulo na temperatura de 7,5 graus Celsius. Esse foi o primeiro resfriamento. Depois 5,2, 3,7, 2,6, 1,8, 1,3. Como as variações de temperatura em módulo estão diminuindo, isso faz com que o calor associado com a mudança de temperatura também diminua. Então, o resumo da ópera é: à medida que o tempo vai passando, fica mais difícil tirar calor do suco. Isso vai dizer para você que, no começo, tirava calor que era uma beleza. A taxa de perda de calor era grande. Mas quando a gente vai avançando o tempo, a taxa de calor, de perda de calor, vai diminuindo. E isso é o que está descrito corretamente na alternativa C. Essa taxa de perda de calor é maior no início do experimento e menor à medida que o experimento vai acontecendo, ela vai diminuindo. Feito, pessoas?
Antes de terminar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você fica por dentro das novidades que vão aparecer por aqui. Pessoas, bons estudos e até a próxima!